Ok, boa noite, meus amigos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre cálculo 1. Hoje vamos resolver alguns exercícios sobre funções logarítmicas e exponenciais. Então, o primeiro exercício pede achar o domínio, imagem e esboçar o gráfico das seguintes funções, né? A primeira função, f de x, tem como regra de correspondência logaritmo natural de menos x quadrado mais 9, ok? Então vamos escrever por aqui, né? Primeiro exercício, parte a função f de x é aquela cuja regra de correspondência é dada pelo logaritmo natural de menos x quadrado mais 9. Bem, então, para achar o domínio dessa função, temos que lembrar que logaritmo, no contexto dos números reais, somente faz sentido quando o argumento, né, é positivo. Então, essa expressão que está dentro do logaritmo tem que ser necessariamente positiva, né? Então, menos x quadrado mais 9 tem que ser estritamente maior que zero, tá? Então, temos que resolver essa inequação. Já vimos nos vídeos anteriores, né, como fazer isso, né? A gente pode usar, por exemplo, os pontos críticos, né? E então ficar com o intervalo ou os intervalos, né, onde vale essa inequação. Outra forma, talvez mais rápida, mais simples, é a seguinte: vamos multiplicar, né, por menos aqui, seria x quadrado, menos 9, menor que zero, e, portanto, x quadrado menor que 9, né? Então, tomando raiz quadrada, a gente teria aqui a raiz quadrada de x quadrado, valor absoluto de x, seria menor que raiz quadrada de 9, que é 3. E nós sabemos, né, que o valor absoluto de um número é menor que um número positivo, somente se esse número está compreendido entre menos esse valor e mais ele, né? Ou seja, x tem que estar entre menos 3 e 3, correto? Pronto. Então, dessa forma, a gente achou o domínio da função. Seria o intervalo aberto com extremos menos 3, 3. Perfeito? Ok. Bem, para achar a imagem, né, o conjunto de imagem, conjunto de valores que tomam isso daqui, a gente pode observar o seguinte, né? Olha, note que menos x quadrado sempre é um número real menor ou igual a zero, qualquer que seja o valor de x, em particular para o x que pertence a esse domínio aqui, correto? Portanto, se a gente somar 9, né, a ambos os membros, a gente vai ter menos x quadrado mais 9 menor ou igual a 9. E dado que o logaritmo natural é uma função estritamente crescente, né? Então, se a gente tomar o logaritmo, a gente vai ter logaritmo de menos x quadrado mais 9, certo? Vai ser menor ou igual que o logaritmo de 9, correto? Muito bem, observe que isto aqui não é outra coisa que a imagem de x, né? Então, essa relação aqui vale, na verdade, para todo x que está dentro desse domínio, né? Para que faça sentido essa expressão, certo? Entre menos 3 e 3, correto? E outra coisa, observe que logaritmo em 9, certo? Não é outra coisa que f é zero. Se você avaliar ou substituir x por zero, né? Aqui você vai ter logaritmo de 9, certo? Então, esse valor aí é um valor alcançado, né? É justamente o valor em x igual a zero, tá?
Então já temos uma primeira, digamos, restrição sobre o conjunto imagem, né? Então isso aqui vai indicar que a imagem de f, né, vai estar contida, né, dentro do intervalo menos infinito até esse valor aqui. O logaritmo é 9, porque esse valor é alcançado, é justamente f de 0. Né? Portanto, podemos fechar aqui. Então a pergunta é, essa inclusão aqui, essa aqui é uma inclusão, a princípio será uma igualdade? Vamos descobrir já já, analisando, né, ou esboçando o gráfico, porque lembre-se que se a gente tem uma ideia do gráfico, podemos projetar o gráfico sobre o eixo y, então descobrir o conjunto imagem, tá certo? Muito bem. Com relação ao gráfico, né, outra coisa que você pode notar é o seguinte. Olha, na regra de correspondência, se você substituir x por menos x, vai dar exatamente o mesmo valor, né? Por quê? Porque se você substituir x por menos x, vai estar menos x ao quadrado, que é exatamente x quadrado. E aí multiplicar por menos mais 9 é a mesma coisa que f em x, certo? Então vamos escrever aqui. Note que f em menos x é igual a f em x, certo? Lembrando que as funções que satisfazem essa relação aqui são as chamadas funções pares, né? Ou seja, vamos expressar aqui. F é uma função par, certo? Função par. Função par, certo? Ok, mas o que significa geometricamente, qual é o significado de ser uma função par? O que significa isto aqui? Isto aqui significa que o gráfico da função f vai ser simétrico com relação ao eixo y, né? Então, o gráfico de f é simétrico com relação ou com respeito ao eixo y. Isso significa geometricamente que tudo que você vai ver do lado direito, né, se reflete de maneira simétrica no lado esquerdo, tá bom? Muito bem. O fato que f é 0 seja justamente esse valor aqui, significa que a função vai cortar o eixo y nesse valor. Então, a outra pergunta natural é, será que a função corta ao eixo x? Ou para que valores f de x vale 0? Né? Quando f de x vale 0, isso significa geometricamente cortar o eixo x. O eixo x, exatamente. Mas quem é f de x? É o logaritmo de menos x quadrado mais 9, não é isso? Isso aqui tem que ser igual a 0. Mas, lembre-se que o logaritmo somente pode ser 0 quando esse argumento aí, ou quando esse número aí é exatamente igual a 1. Então, menos x quadrado mais 9 vai ser igual a 1, certo? Então, temos que resolver essa equação quadrática aqui. Menos x quadrado mais 9 igual a 1. Equivalentemente, né, x quadrado igual a 8, não é isso? Ok, e portanto, x vai tomar os valores mais menos 2 a raiz de 2, certo? E observe que esses valores aqui, 2 a raiz de 2, são valores menores, um valor menor que estão compreendidos, né, dentro do intervalo menos 3
até 3, certo? Por exemplo, 2 raiz de 2, isso. Raiz de 2 é 1,41, alguma coisa, multiplicado por 2 vai dar 2,82, certo? Vai ser menor que 3, né? E outro menos também vai ser maior que menos 3. Então, pertence, está dentro desse domínio, correto? Então, nesses pontos, a função se anula. Geometricamente, a função vai cortar o eixo x precisamente nesses valores. Ok, então com toda essa informação, vamos tentar esboçar o gráfico de dita função, não é isso? Muito bem, então vamos supor que isto daqui é o eixo y. Digamos que isto daqui é o eixo x, correto? Muito bem, então vamos lá. Temos o eixo x, o eixo y, né? Sabemos que o domínio da nossa função é o intervalo aberto, menos 3, e aberto em 3. Então, aqui é 0, digamos, menos 1, menos 2, menos 3 por aqui, né? Então, 1, 2, 3, mais ou menos, certo? Menos 3 aqui, 3 aqui, certo? Então, somente a gente vai ter gráfico, né, nessa região aqui, correto? Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos traçar a reta vertical x igual a menos 3, né, e x igual a 3, como se fosse uma espécie de bordo, de fronteira, digamos, certo? Sabendo que x jamais vai tomar esses valores, né? Então, justamente para indicar esse fato, vamos pontilhar essa reta aqui, né? Então, x não vai tomar jamais esses valores, né? Certo? Aqui vai ser aberto, né? Aberto menos 3, aberto em 3, correto? Muito bem. Outra informação que a gente tem é que o valor dessa função no ponto 0 é justamente logaritmo de 9. Isso, f em 0, já vimos aqui, é o logaritmo de 9, né? Logaritmo de 9. Muito bem. Então, quando x é 0, né, digamos, este é o ponto 0, o valor dessa função vai ser logaritmo de 9, né? Agora, logaritmo de 9 é importante dizer que isto aqui é um valor positivo, já que 9 é maior que 1, né? Então, digamos que o logaritmo de 9 está por aqui, tá certo? Ok. E veja bem, o logaritmo de 9 vai ser justamente o valor máximo alcançado por essa função, né? Ok, outra coisa que a gente viu que nesses pontos aqui, mais ou menos raiz de 2, a função se anula, né? Então, 2 raiz de 2 é um ponto que vai ficar, digamos, por aqui. E menos 2 raiz de 2 é um ponto que vai ficar por aqui, ok? E aí a função vai se anular, não é isso? Muito bem, então, intuitivamente, o gráfico dessa função tem que fazer isto, né? Tá? Por exemplo, do lado direito, para valores positivos, tem que fazer isto, né? E é suficiente, na verdade, analisar para valores positivos, porque como trata-se de uma função par, do outro lado é simplesmente vai ter um comportamento simétrico com relação ao eixo y, né? Certo? Então aqui se anula. Outra coisa que você pode observar intuitivamente, que quando x fica cada vez mais próximo de 3, né? Se você tomar x cada vez mais próximo de 3, esse quadrado vai ser cada vez mais próximo de 9, né? Então aqui vai ficar mais ou menos menos 9 mais 9, 0, né? Mas ainda positivo, já que x é menor que 3. Então nós sabemos
pelo comportamento do logaritmo, que quando o argumento positivo, né, fica cada vez mais próximo de zero, o logaritmo toma valores cada vez mais negativos, né? Então, o que vai fazer esse logaritmo aqui, esta função, quando x se aproxima do valor de 3, essa função, digamos, vai ir aproximando dessa reta aqui, né? Desculpa, aqui, tentar graficar um pouco melhor, certo? Vai ir se aproximando dessa reta, né? Mas sem tocar essa reta, tá? E do lado esquerdo vai ter um comportamento simétrico, então deve ser uma coisa desse tipo, né? Tá, muito bem. Uma coisa desse tipo, simetricamente, né? Então vai fazer esse negócio aqui. Tá, então, pedir desculpas aqui, porque é um pouco complicado desenhar com esse lápis, certo? Mas essa é a ideia, meus caros, ok? E outra coisa interessante, veja bem, se a gente projetar o gráfico dessa função, né? Já temos ideia, né? Do gráfico dessa função, se projetarmos sobre o eixo y, você vai ver que essa função vai tomar todos os valores, né? Todos os valores até logaritmo de 9, correto? Portanto, a imagem que a princípio nós sabíamos que está contida dentro desse intervalo realmente é igual a esse intervalo menos infinito até o valor máximo logaritmo de 9. Aqui é fechado porque logaritmo de 9 é justamente o valor da função no ponto 0, correto? Muito bem, então a gente já tem a imagem, o esboço do gráfico, né? E o domínio, menos 3 até 3. Perfeito? Isso aí, então, resolve o exercício A. Bem, agora vamos ver essa função f de x, logaritmo, né? Da expressão 2 menos x. Então, vamos escrever por aqui, né? Parte B. Agora temos que analisar a função f de x igual ao logaritmo de 2 menos x, certo? Muito bem, então aqui a gente tem que lembrar o seguinte, né? Como não está escrita a base na qual a gente está trabalhando, está implícito que a gente está trabalhando em base 10, né? Isso é importante, né? Base 10. E lembrando que logaritmos em bases maiores que 1 são funções estritamente crescentes, né? Bem, para achar o domínio, né, dessa função aqui, novamente, mais uma vez, né, necessariamente 2 menos x tem que ser positivo, né? 2 menos x tem que ser estritamente positivo, o qual equivale a dizer que x tem que ser menor que 2, correto? Portanto, o domínio dessa função, né, vai ser igual ao intervalo infinito, que vem desde menos infinito até 2 aberto, tá bom? Muito bem. Para qualquer valor de x que seja menor que 2, faz sentido, ou é o número, essa expressão, né? Ou seja, quando você avalia, o resultado é um número real, correto? Muito bem. Já temos o domínio, né? E agora a gente como vai achar o gráfico dessa função, a imagem, como vamos esboçar o gráfico dessa função, certo? Ok, se você avalia no ponto 0, né, f em 0, né, o valor aqui vai ser logaritmo de 2, certo? Logaritmo de 2, tá? Logaritmo de 2, que vai ser o número positivo, por quê? Porque 2
é maior que 1, né? Isso significa geometricamente que essa função vai cortar o eixo y justamente nesse valor, tá? E assim como no exercício anterior, a gente pode perguntar: será que f de x, o gráfico dessa função, corta ao eixo x? Ou seja, com outras palavras, para alguns valores x do domínio, faz sentido essa equação? Né? Vamos tentar resolver. Então, f de x é dada por logaritmo, né, de 2 menos x, certo? Mas nós sabemos que qualquer logaritmo vale zero quando o argumento é igual a 1. Independente da base, né, logaritmos somente se anulam quando x é igual a 1. Então, nesse caso, 2 menos x tem que ser igual a 1. Nisso, portanto, x vai tomar o valor 1. Nisso, e observe que esse valor, né, pertence ao domínio, né, pertence ao domínio, correto? Então, isso aí é importante porque permite entender que esse logaritmo realmente vai cortar ao eixo x no ponto x igual a 1, correto? Perfeito. Então, com essas informações, né, vamos tentar esboçar o gráfico dessa função logarítmica. Tá? Então, vamos supor que este daqui é o eixo y, isto daqui o eixo x. Muito bem? Então, eixo x, né? Sabemos que o domínio dessa função aqui vem no máximo, aliás, é de menos infinito até 2, não é isso? Isso aqui é importante, menos infinito até o valor 2, né? Então, vamos traçar uma reta vertical aqui, né, no valor justamente 2, tá? Digamos que essa reta vertical, e vamos pontilhar ela, né? Vamos pontilhar ela para indicar que essa função aqui não toma esses valores, ou melhor, o gráfico não toma o valor 2, né? Então, o gráfico dessa função não vai cortar a essa reta vertical aí, não é isso? Muito bem. Que valor é esse? 2. Outra coisa interessante, nesse ponto 1, vimos que a função se anula, né? F em 1 vale 0. Vamos escrever aqui. F em 1 vale 0, não é isso? Você substituir aqui, 2 menos 1, o logaritmo de 1 é 0. Certo? Outra coisa que a gente viu é que o logaritmo de f em 0 é igual a logaritmo em 2. Né? Logaritmo é 2. Né? Logaritmo em base 10 de 2, que é um número positivo. Né? Então, digamos, vamos supor que esse valor aqui é o logaritmo é 2. Né? Então, qual vai ser o comportamento dessa função? Essa função tem que passar por esse ponto, passar por esse ponto aqui, tá bom? E outra coisa que a gente pode observar, né, é que conforme x vai se aproximando de 2, né, lembra-se que x sempre vai ser menor que 2, né? Então, cada vez que fica mais próximo, então 2 menos um número cada vez mais próximo de 2 vai ser praticamente 0, né? Porém positivo. Nós sabemos que o logaritmo, né, em base maior que 1, né, toma então valores cada vez menores, né, quando o argumento fica mais próximo de 0. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? A função essa vai passar por esse ponto, em 0 se anula, aqui o logaritmo de 2, né, passa por esse ponto, né, e conforme x fica cada vez mais próximo de 2, essa função, né,
vai se aproximando dessa reta aí, né? Mas, como já falamos, essa reta não é alcançada. Essa função jamais, o gráfico dessa função jamais vai cortar, né? O que depois veremos que trata-se de uma assíntota, né? Ok? E você pode, por exemplo, dar outros valores, né, para x negativos. Você vai observar que se x é negativo, então esse valor aqui, menos x, vai ser positivo, então vai ser 2 menos x, já vai ser maior que zero, não é isso? Olha, vamos escrever por aqui, se x é menor que zero, né, porque eu quero saber o comportamento, né, do lado esquerdo, então menos x vai ser positivo, certo? Se eu somar 2, a gente vai ter 2 menos x maior que 2, certo? E tomando logaritmo em base 10, né? Logaritmo é 2 menos x vai ser maior que o logaritmo de 2, né? Então, significa que para valores maiores ou menores que zero, o logaritmo é cada vez maior por aqui, né? Ou seja, em outras palavras, trata-se de uma função decrescente, né? Lembrando que o logaritmo tem um crescimento bem devagar, não é isso? Muito bem. Então, veja bem, moral da história é que essa função aqui é uma função decrescente, o domínio é de menos infinito até 2, né? A imagem, veja bem, a imagem seria todos os números reais. Se você projeta esse gráfico, né, vai alcançar sobre o eixo y, né, vai alcançar todos os valores reais, não é isso? Vamos escrever por aqui a imagem dessa função, portanto, vai ser o conjunto dos números reais. Porque, mais uma vez, projete sobre o eixo y, né? Desse lado aqui, né, o crescimento é devagar, certo? Ou decrescimento, se você quer ver de esquerda à direita, essa função está decrescendo, tá? Olha, se você quer pensar de outra forma, né, porque essa decresce, é por causa desse menos aqui, né? É por causa desse menos aqui, tá bom? Porque se fosse mais x, seria uma função estritamente crescente. Muito bem. Então, este daqui é o domínio, né? De menos infinito até 2. Né? Esse aqui seria o gráfico da função, né? Y igual logaritmo, base 10, de 2 menos x. E a imagem dessa função, certo? É todos os números reais, né? Aqui esse ponto onde corta o eixo y toma o valor logaritmo de 2. Muito bem. Tá? Ok. Próximo exercício vai ser bastante parecido, né? Lembra-se que eu falei que se fosse mais aqui, né? No exercício que acabamos de resolver, a função seria crescente. Veja bem. Então vamos ver esta função aqui a modo de exemplo, né? Logaritmo em base 5 de 4 mais x. Então, terceiro exercício. A função agora tem regra de correspondência. Logaritmo em base 5 da expressão 4 mais x. Tá? Então, mais uma vez, né, o logaritmo em qualquer base, né, somente faz sentido quando a expressão é positiva. Então, 4 mais x tem que ser necessariamente maior que zero. Isso aí significa, né, que x tem que ser maior que menos 4, correto? Portanto, o domínio dessa função aqui vai ser o intervalo
aberto, né, com o extremo esquerdo menos 4 até mais infinito. O x tem que ser maior que menos 4, correto? Muito bem. Outra coisa aqui é a função, né, se nós avaliamos no ponto 0, que é permitido, porque 0 pertence aqui, né, pertence a esse domínio, faz sentido, então, vai ser igual ao logaritmo, né, em base 5 de 4, né, dado que 4 é maior que 1, então esse valor é estritamente positivo, né? Uma pergunta semelhante às feitas anteriormente é saber em que ponto o gráfico dessa função vai cortar o eixo x, não é isso? Então, f de x vale 0, se e somente se logaritmo em base 5 de 4 mais x é igual a 0, certo? E sabemos que a única possibilidade para isto acontecer é que 4 mais x seja igual a 1, correto? O equivalentemente, x tem que ser menos 3, né? Menos 3. E esse valor menos 3 pertence ao domínio, né? Então, como pertence ao domínio, o gráfico dessa função vai cortar ao eixo x justamente nesse ponto aqui, né? Então, com essas informações, né, e já seguindo o modelo anterior, vamos tentar graficar essa função, né? Ok? Então, digamos que, vamos graficar aqui. Esse aqui vai ser o eixo x, y, agora o eixo x. E também já vamos graficar a reta vertical x igual a menos 4, né? Parece que aí teremos uma assíntota, não é isso? Então, digamos, 1, 2, 3, 4 por aqui. Vamos pensar que por aqui a reta x igual a menos 4. Não é isso? E vamos pintar, né, essa reta, ou pontilhar, para indicar que o gráfico dessa função realmente não vai cortar essa reta, né? Porque a função não vai tomar, quer dizer, esse valor aqui não pertence ao domínio, né? O valor menos 4, não é isso? Ok? Muito bem. Então está aqui, menos 4. Perfeito? Outra informação que temos é que quando x igual a menos 3, a função se anula em menos 3. Digamos por aqui, a função se anula. Vou indicar aqui. Ou seja, o gráfico da função corta ao eixo x. Perfeito? Muito bem. E f em 0 vai ser logaritmo em base 5 de 4. Né? Eu não sei exatamente esse valor. A única coisa que eu sei é que esse valor aqui é positivo. E claro, como 4 é menor que 5, esse valor tem que ser menor que 1, digamos. Né? Ok. Em todo caso, a gente vai graficar por aqui, certo? Ok. Então, quando x toma o valor de 0, né, essa função vai tomar o valor logaritmo em base 5 de 4, ok? E quando x fica próximo de menos 4, mas sendo maior que menos 4, né, tem que estar no domínio, maior que menos 4, essa expressão aqui, né, seria 4 mais um número que está próximo de menos 4, tudo essa soma seria quase 0, né? Então, os valores aqui irão se aproximando de 0. E quando nós sabemos que o logaritmo, né, para valores
cada vez mais próximo de zero, né? O logaritmo desses números são cada vez mais negativos, certo? Todas essas ideias intuitivas, quando a gente estudar processo e limite, vão ficar bem mais claras, certo? Por agora, simplesmente vamos trabalhar com essas ideias intuitivas, né? Então, quando x está cada vez mais próximo de menos 4, certo? Essa função vai tomando cada vez valores negativos, né? Então, esse gráfico aqui ficará cada vez mais próximo dessa reta vertical x igual a menos 4, mas sem cortar ela, né? E por aqui a função vai continuar crescendo, né? Continuar crescendo, tá bom? Muito bem, então tudo isso daqui seria y, o gráfico da função y igual logaritmo em base 5 de 4 mais x, certo? Tá, outra forma de analisar bem mais prática, talvez, é o seguinte, né? Pense no gráfico da função logaritmo em base 5 elementar, e então faça a translação até o ponto menos 4. Isso aí vai dar a ideia do gráfico. Vai ser o gráfico realmente, né? Muito bem, então projetando o gráfico, né, sobre o eixo y, sabemos então determinar a imagem, né? Então vai ser todos os números reais, né? Por exemplo, aqui vai tomar valores cada vez negativos, né? Certo? Muito bem, aqui em menos 3 toma o valor 0, né? Para esses valores, toma esses valores aqui, e aqui a função continua crescendo. Vai ser crescente, né? Por causa desse mais aqui. Tá bom? Muito bem. Então, a imagem dessa função vai ser o conjunto dos números reais. E seu domínio, né? Esse intervalo aqui, de menos 4 até mais infinito. Perfeito. Ok. Próxima função é uma função exponencial, f de x igual a e elevado a x quadrado, né? Então, vamos com a função f de x igual exponencial de x quadrado, né? Exponencial de x quadrado. Ok. Então, nós sabemos que a exponencial existe para qualquer número real, né? E a expressão x quadrado, ela faz sentido para qualquer número real. Então, não temos restrição nenhuma sobre os valores para x. Portanto, o domínio, né, é o conjunto dos números reais. E a pergunta agora seria com relação à imagem, né? Agora, você tem que observar o seguinte, né? Essa expressão x quadrado, né, esse expoente aqui, sempre vai ser maior ou igual a zero, né? X quadrado é maior ou igual a zero. Qualquer que seja x real, né? E como a função exponencial é estritamente crescente, né, então e elevado a x quadrado tem que ser maior ou igual que e elevado a zero. Só que e elevado a zero é igual a 1, né? Isso igual a 1. Isso implica então que e elevado a x quadrado vai ser maior ou igual a 1. E esse valor 1, né, é alcançado no ponto zero. Ponto zero. Isto daqui não é outra coisa que a função avaliada no ponto zero. Portanto, esse 1 aqui vai ser o valor mínimo. Então, a imagem, a princípio, tem que estar contida no intervalo de 1 até mais infinito. E como a gente vai saber que exatamente a imagem coincide com esse intervalo, tá? Podemos observar também, né? Observe também que essa função é uma função par, tá? Observe que f é
uma função par, né? Lembre-se que significa par, que se você avaliar a função em menos x, dá exatamente igual ao valor de f na variável x, né? Porque vai ser menos x elevado ao quadrado e x quadrado, né? Então, o fato de ser par, já vimos no primeiro exemplo, né, indica que o gráfico é simétrico com relação ao eixo y, tá? Então, com essas informações, né, podemos esboçar o gráfico da função, tá? Então, vamos lá aqui, eixo x, eixo y, não há nenhuma restrição sobre pontos do domínio, né? Sabemos que no ponto 0, a função toma o valor 1, né? Quando x é 0, toma o valor 1, não é isso? Tá, e se x é maior que 0, observe o seguinte, né? Como essa é uma função par, basta analisar, né, o comportamento da função do lado direito, ou seja, para valores estritamente positivos, tá? Já que temos simetria com relação ao eixo y. Então, observe o seguinte, se x, digamos, for maior que 0, ou maior ou igual a 0, né? Então, x quadrado, né? X quadrado, aliás, nós sabemos, eu quero realmente convencer você de que essa função é uma função estritamente crescente, usando o fato conhecido que a função é exponencial elementar e estritamente crescente. Então eu vou trabalhar do lado direito somente, tá? Então, se x1 é maior que x2 e isto aqui são valores maiores que 0, né? Então, nesse caso aqui, né, x1 elevado ao quadrado será maior que x2 elevado ao quadrado, porque a função quadrática y igual a x quadrado é uma função crescente para valores positivos, não é isso? E então, usando o fato que a função exponencial é crescente, você vai obter que x quadrado é maior que x1 quadrado maior que x2 quadrado. Então, isso significa que do lado direito a função vai crescer. Ou seja, para valores maiores que 0, a função cresce, né? Tá, aqui eu poderia ter tomado maior ou igual, tá? Tudo bem. Então, cresce, esse é o valor mínimo, né? Então, essa função vai crescer uma exponencial, desse lado vai ser assim, tá? Perceba, por favor, que eu estou trabalhando apenas para x maior ou igual a 0. Então, desse lado vai ser assim. E como o gráfico tem que ser simétrico com relação ao eixo y, então o comportamento, né, desse lado esquerdo tem que ser assim. Né? Comportamento simétrico é como se fosse uma espécie de parábola, né? Obviamente não vai ser uma parábola, né? Eu simplesmente estou dizendo para tentar entender, tá? Então aqui a gente vai ter esse ramo daqui vai ser simétrico com relação ao eixo y. Então, desse lado, por favor, desse lado a função vai crescer, como foi demonstrado aqui. E desse lado aqui, né, a função decresce. Vem do infinito até esse valor aqui, certo? E depois a função começa a crescer novamente, tá? Então, isto aqui seria a ideia do gráfico, né? Y igual a x quadrado. Se você projeta sobre o eixo y, vemos que a imagem, né, conjunto de valores que vai tomar são a partir de 1. Né? Projetando sobre o eixo y, vemos que a imagem dessa função tem que ser o intervalo fechado em 1 até
mais infinito, ok? Então temos a imagem, o gráfico, né, e o domínio, que sabemos é o conjunto dos números reais, porque não temos nenhuma restrição. Perfeito. Muito bem. Olha, o segundo exercício da lista 3 pede achar funções compostas, tá? F composto com G, G composto com F em escassa aqui, tá? Eu não vou fazer esse exercício hoje, porque eu vou gravar um vídeo, tá? Exclusivo para funções compostas, tá? Com outros exercícios adicionais. Então, vamos escrever aqui que a gente vai resolver esse exercício no próximo vídeo sobre composição de funções. Perfeito? Tá, então agora vamos atacar o exercício 3, né? Tá? Que é relativo a equações de caráter exponencial e logarítmico, certo? Ok, então para resolver esses exercícios a gente vai lembrar, né, os comportamentos das funções logarítmicas, por exemplo, em base maior que 1, né, a função tanto logarítmica como exponencial são estritamente crescentes. Quando a base é menor que 1 e positiva, é claro, a função é decrescente, né, certo? Em qualquer caso, logaritmos, né, ou exponenciais são funções injetivas, não é isso? Ok, então o seguinte, 3 aqui relativo a equações, né? Então, primeira equação, achar os valores de x que satisfazem essa equação aqui. 2 elevado a x igual a 5 elevado a 1 menos x, né? Então, aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 5 elevado a 1 menos x, correto? Ok, então a gente pode escrever da seguinte forma, 2 elevado a x, usando, né, as regras do expoente aqui, a gente pode escrever isso daqui, né, como 5 elevado a 1, que eu não vou colocar, dividido por 5 elevado a x, né? Aqui está implícito 1, correto? Então, isto aqui pode passar a multiplicar e a gente vai ter 2 elevado a x vezes 5 elevado a x igual a 5, né? E então, né, como temos, ou podemos usar esse expoente comum, né? E então as bases podem ser multiplicadas, né? Em outras palavras, vamos ter 2 vezes 5 elevado a x. 10 elevado a x é igual a 5, né? Ok. E como isto é o inverso da função exponencial em base 10 é o logaritmo, eu vou tomar logaritmo, né? Aproveitar as logaritmo em base 10, 10 elevado a x é igual, aproveitar as propriedades do logaritmo, estou querendo dizer, não é isso? Ok, isto daqui, né, não é outra coisa que x. X é igual ao logaritmo, então, em base 10, né, de 5, ok? Isso aqui, então, seria a resposta à nossa primeira pergunta, né? Pessoal, se alguém tem dúvidas, aqui eu estou usando as seguintes propriedades. Logaritmo numa base A, digamos, né, de um expoente A elevado a x, isto aqui é x, tá? Para todo x real, beleza? E se a gente tem, por exemplo, a expressão A elevado ao logaritmo em base A de x, isto aqui também é igual a x. Só que aqui x, como está dentro de um logaritmo, tem que ser estritamente positivo, né? Em todo caso, A é uma base e as bases são estritamente positivas e diferentes
de 1, tá bom? Essa é a relação entre logaritmos e suas respectivas exponenciais, né? Uma é inversa da outra, tá certo? Já vamos falar em próximos vídeos sobre funções inversas, onde eu vou explicar com maiores detalhes esses fatos. Por enquanto, a gente usa essas propriedades aqui. Ok, seguinte exercício B, tá? Então, pronto, isso aqui. 3 elevado a x quadrado igual a 1 dividido por 3x, tá? Então, vamos anotar aqui. 3 elevado a x quadrado igual a 1 dividido por 3x, né? Então, a gente pode fazer da seguinte forma, né? Esse 3 elevado a x a gente pode multiplicar por aqui, né? Uma forma poderia ser a seguinte, né? Digamos, a gente pode escrever assim, né? 3x quadrado, esse denominador do lado direito pode passar a multiplicar e fica assim, não é isso? Muito bem, e aqui a gente lembra as propriedades da exponencial, certo? Escrevemos a mesma base e aqui somamos, né? X quadrado mais x, certo? Agora, comportamento do logaritmo, né? Sabemos que em qualquer base os logaritmos são funções ou crescentes ou decrescentes. Em todo caso, são funções injetivas, né? Isso, então, esse valor 1 aqui, que é exatamente igual a 3 elevado a 0, só pode ser alcançado, né, quando x quadrado mais x é exatamente igual a 0. Tá? Então, qual é a explicação para isso? Que a função exponencial e as funções logarítmicas, né, são funções injetivas, correto? Então, x quadrado mais x vale 0. Ok. E aqui a gente calcula os valores que satisfazem essa equação e claramente, né, as soluções são 0 e menos 1. Tá? Então, o conjunto de valores que satisfazem, o conjunto de solução é esse daqui. Tá certo? A gente pode escrever melhor assim, talvez. Conjunto de solução, esse intervalo formado por esses dois números reais, certo? Outra forma, talvez, seria esse 3 elevado a x passar para cima como 3 elevado a menos x, né? Ou seja, outra forma de atacar rapidamente isto, né? Seria o seguinte: 3 elevado a x quadrado, né? E a expressão que está do lado direito pode ser escrita como 3 elevado a menos x. 3 elevado a menos x, né? Ok. E aqui eu posso usar a injetividade, ou se você quiser, tomar logaritmo em base 3, por exemplo, né? Certo? Pode tomar logaritmo em base 3 e usar essa propriedade aqui. Se você toma logaritmo em base a de a elevado a x, vai dar x, correto? Ou usando a injetividade, né? X quadrado tem que ser igual a menos x, certo? Pronto. E justamente o conjunto de solução dessa equação são esses dois valores, 0 e menos 1. Ok? Então, tranquilo, muito bem. Próxima equação, logaritmo em base 2 de x quadrado mais 1 igual a menos 2, né? Então, deixa eu escrever por aqui. A seguinte equação é logaritmo em base 2 x quadrado mais 1 igual a menos 2, né? Ok, menos 2, tá? Então, para atacar esse problema, né, a gente pode usar
a propriedade enunciada não, lembrada anteriormente, né? Isto aqui. Só que dessa forma, ó, a elevado a um logaritmo na mesma base de x é o próprio x, quando x é positivo. Tá ok? Muito bem. Então aqui, ó, esta expressão aqui é positiva, né? Então a gente pode tomar, digamos, podemos fazer o seguinte: 2 elevado a isto vai ser igual a 2 elevado a menos 2, né? Vou fazer isso aí já, diretamente, né? Então a igualdade vai ficar desse lado. Mas, o que ganhamos com isso? Do lado esquerdo vai ficar, então, x² mais 1, né? E do lado direito, 2 elevado a menos 2, né? Outra coisa que 1/4, né? Porque vai ser 1 dividido por 2 ao quadrado, 1/4. E então, a partir daqui, a gente vai ter x² mais 1 igual a 1/4. Ou seja, x² seria igual a 1/4 menos 1, né? Menos 3/4. E esta equação, obviamente, não vai ter solução no conjunto dos números reais, né? Então não existe um número cujo quadrado seja um número negativo, não é isso? No contexto dos números reais, tá? Então, portanto, o conjunto solução nesse caso, certo, vai ser o conjunto vazio, né? Ou seja, essa equação aí, ela não tem soluções, beleza? Outra forma de analisar, né, é o seguinte, por favor, né? Talvez a gente possa, né, de maneira ilustrativa, analisar o comportamento da função logaritmo. Estamos trabalhando em base 2 de x² mais 1, né? Certo? Logaritmo em base 2 de x² mais 1, né? Certo? Olha, rapidamente. Veja bem aqui o seguinte, né? Com relação ao domínio. Veja bem. Logaritmo, né? Como já falado, né? Logaritmo somente faz sentido para números maiores que zero. Essa expressão está aqui, x² mais 1, já é um número maior que zero. X² maior ou igual a zero, mais 1 maior ou igual a 1. Então, qualquer número real pertence ao domínio. Então, domínio vai ser conjunto dos números reais, correto? Outra coisa que você pode observar, né, é que essa função é par. F é uma função par. Veja bem, porque se você substituir x por menos x, certo? Não há alteração. O valor vai ser o mesmo. Significa, então, geometricamente, que essa função tem um gráfico simétrico com relação ao eixo x. Eixo y, aliás, desculpa. E, por outro lado, a imagem. Para conhecer a imagem, né, você vai observar o seguinte, né, e aqui que vem. Como x² mais 1 é sempre maior ou igual a 1. Por quê? Porque essa expressão aqui é um quadrado. Então, quadrado é um número maior ou igual a 0. Né? Então, você está adicionando a 1 um número maior ou igual a 0. Então, tudo isto é maior ou igual a 1, correto? Tá. Muito bem. Isso implica, então, né, que o logaritmo na base 2, né, de x² mais 1 tem que ser necessariamente maior ou igual que esse logaritmo aqui em base 2 de 1, ou seja, 0, né, certo? Isso aí sabemos pela análise, né, pelo conhecimento do logaritmo em base 2, ou se você quiser, como 2 é um número maior que 1, essa base maior que 1, esse logaritmo é crescente. Então, logaritmo aqui maior ou igual que o logaritmo aqui.
Só que o logaritmo aqui é zero. Isso implica, então, que a imagem dessa função vai de zero até mais infinito, né? Vou aqui aproveitar, né, já que estamos analisando isso, vou dar inclusive a ideia de como seria o gráfico dessa função, né? Isso aí está dizendo, ó, essa função somente vai tomar valores estritamente maiores ou iguais a zero. Isso aí é importante, né? Maiores ou iguais a zero. Se você substituir f em zero, né? Quer dizer, se você aplicar f em zero é justamente logaritmo em base 2 de 1, que é zero, tá? Então, é zero, se anula. Ela é uma função par, então, tudo o que você conhece do lado direito, né, se transforma de forma simétrica no lado esquerdo, tá? Outra coisa é que basta analisar do lado direito, né? Então, como x² mais 1 já é uma função crescente, todo lado direito tem que ser uma função crescente, né? Ou dando alguns valores, se você quiser, por exemplo, se x vale 1, digamos, quanto seria f em 1, né? Só para ter uma ideia, né? F em 1 seria logaritmo em base 2, aqui seria 1 mais 1, 2, né? Então, logaritmo em base 2 de 2 é justamente 1. Então, o valor aqui é 1. Então, essa função, né, vai tomar esse valor aqui, 1. Né? Isso. E aí, você dá mais valores, essa função vai crescendo, né? Então, essa função deve fazer isto aqui, mais ou menos, né? Digamos, né? Só para ter uma ideia. Talvez esse crescimento seja bem mais devagar, porque trata-se de um logaritmo, certo? Né? Um crescimento assim devagar, né? E como a função é simétrica, né, com relação ao eixo y, esse valor aqui é 1, né? Então, o comportamento desse outro lado, do lado esquerdo, vai ser refletido, a reflexão desse negócio que aparece do lado direito, correto? Bom, então, o que eu queria mostrar para você? Queria mostrar para você, né, a ideia do gráfico e que justamente a imagem de essa função vai de zero até mais infinito, né? Se você projeta sobre o eixo y, né, você observa esse comportamento, né? A imagem dessa função vai de zero até mais infinito, certo? E agora, com relação à equação, né? Qual era a equação original? Era resolver isto aqui, ó. Essa função igual a menos 2, certo? Menos 2, né? Então, menos 2 é o número que vai estar por aqui, tá? Então, menos 2. Então, geometricamente, significa que se você traça a reta vertical, aliás, horizontal, né? Y igual a 2, né? Y igual a 2, essa reta aqui, y igual a menos 2, desculpa, por favor, y a menos 2, essa reta e esse daqui, e esse gráfico não tem interseção, como você está vendo, né? Certo? Este daqui é o logaritmo em base 2, x² mais 1, tá bom? Então, você observa que essa reta horizontal não corta o gráfico da função, certo? Então, esse aí, algebricamente, se traduz no fato de que essa equação original não tem solução, que geometricamente significaria que se tivesse solução, o gráfico de nossa função deveria cortar a reta y igual a menos 2, que não é o caso. É justamente por isso que o conjunto solução
da equação original é vazio. Muito bem. Próximo exercício, né? Deixa eu ver se eu coloquei C aqui. Então aqui D. Próximo exercício é o seguinte. 3 mais logaritmo em base 2, 1 meio menos x, igual a logaritmo em base 2, x menos 9, dividido por x mais 1, tá? Muito bem, então vamos escrever a equação por aqui. A equação é 3 mais logaritmo em base 2, né? 1 meio menos x igual a logaritmo em base 2 da expressão x menos 9 dividido por x mais 1, ok? Bem, então, aqui o seguinte. A primeira coisa que antes de resolver o exercício, né, temos que destacar o fato que essa expressão aqui tem que ser positiva para fazer sentido. O meio menos x tem que ser positiva, né? E, por outro lado, x menos 9 dividido por x mais 1 também, né? Ok? Para que faça sentido o logaritmo, né? Logaritmo em base 2 dessa expressão. Correto? Muito bem. Isso aqui é importante, né? Por quê? Porque depois da gente fazer as manipulações algébricas e chegar a possíveis resultados, temos que verificar se eles realmente satisfazem essas condições aqui, tá? Bom, se você quiser, pode resolver essas inequações, né? Essas inequações para indicar dentro de qual intervalo, certo, deve morar as possíveis soluções, tá? Mas eu não vou fazer isso, simplesmente vou deixar indicado e depois a gente verifica se são satisfeitas ambas as restrições, tá? Então, primeiro isso daqui, depois o que vamos fazer é o seguinte, vou passar essa expressão logarítmica do lado direito, tá? Então, agora vou manipular a expressão aqui, então vou deixar 3 do lado esquerdo, tá? E aquele logaritmo que estava na esquerda, vai passar a restar do lado direito, né? Então vai ficar logaritmo base 2, né? X menos 9 dividido por x mais 1 menos logaritmo em base 2, né? De 1 meio menos x, tá? Muito bem. E aqui a gente vai usar as propriedades do logaritmo, né? Logaritmo de um número menos logaritmo de outro número não é outra coisa que o logaritmo do quociente de ambos os números. Ou seja, em outras palavras, isto aqui vai ser igual ao logaritmo dessa expressão dividida por essa expressão. Mas antes disso, a gente pode deixar esta expressão aqui como uma fração, ó. 1 meio menos x, dando o denominador comum, que seria 2, podemos escrever como 1 menos 2x dividido por 2, né? Seria a mesma coisa, né? Tá ok? Então, agora seria logaritmo de x menos 9, né, dividido por x mais 1, tudo isso dividido por essa expressão aqui. Mas sabemos que a divisão de duas frações não é outra coisa que a multiplicação pela inversa disto aqui. Então, 2 passa aqui, 1 menos 2x aqui.
tá certo? Muito bem, tá? Então vamos colocar uns parênteses aqui para não confundir, né? Tá, ok? Muito bem. Tá, então todo esse logaritmo tem que ser igual a 3, né? Tem que ser igual a 3. Então o que a gente pode fazer para eliminar o logaritmo do lado direito, né? É tomar, né? Ou trabalhar com a função exponencial 2. Então 2 elevado ao cubo será igual a 2 elevado a esse logaritmo. Só que 2 elevado a esse logaritmo vai ser essa expressão, né? Tá certo? Muito bem. Portanto, né, a gente vai ter 2 elevado ao cubo, seria 8, né? Vai ser igual a x menos 9 dividido por x mais 1, né? E tudo isso multiplicado por 2, né, dividido por 1 menos 2x, né? Tá, se alguém tem dúvidas aqui, é simplesmente notar que esse 3 não é outra coisa que o logaritmo em base 2 de 8. Não é isso? Isto aqui não é outra coisa que o logaritmo em base 2 de 8. Certo? Porque justamente 2 elevado ao cubo é 8, né? E usar a injetividade da função logaritmo. Pronto. Muito bem. Aqui, então, a gente pode... Tem aqui um 8, aqui temos um 2... Né, podemos cortar, e aqui vai a metade, vai ficar 4. Esse x mais 1 vezes 1 menos 2x pode passar a multiplicar. Vou deixar assim, x mais 1 vezes 1 menos 2x vai ser igual a... Esse 2 já foi cancelado, né? Que vai ficar x menos 9, né? Ok, e agora é simplesmente fazer umas contas que vão levar a uma equação quadrática, né? Tá? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Eu já vou escrever aqui, né? A equação quadrática já simplificada, né, para poupar um pouco de tempo. Então vai ficar 8 vezes x2 mais 5x menos 13. Ok? Tá? É somente fazer umas continhas aqui, né, simplificar, e então você vai se encontrar com essa equação quadrática aqui. E então você pode usar a fórmula geral, né, para chegar ou para calcular as raízes, né? Então as raízes são menos 13 octavos e a outra é ou vamos colocar aqui, né? X pode tomar o valor 1, tá certo? Então a pergunta é qual? Ou será que ambas são soluções da equação original, né? Ou apenas uma, ou nenhuma dessas? Olha, tudo isso vai depender desse fato aqui, né? Certo? 1 meio menos x tem que ser maior que 0. Então, por exemplo, x igual a 1 estaria descartado, né? X igual a 1 não satisfaz isto aqui. Porque 1 meio menos 1 seria menos 1 meio. Então, menos 1 meio não é maior que 0, tá? Portanto, esse valor x igual a menos 1, desculpa, 1 estaria descartado. Porque, mais uma vez, as possíveis soluções têm que satisfazer essas restrições, né? Olha, aqui, ó, se você substituir x igual a 1, né? Então vai ficar 1 meio menos 1. Menos 1 meio. O logaritmo de menos 1 meio não faz sentido, tá bom? Muito bem. E a outra possível solução é menos 13 octavos, né? Então, vamos ver, será que ela satisfaz essas condições aqui? Bom, 1 meio menos 13. Já dá positivo, vai ser 1 meio mais 13 octavos. Então, satisfaz, é positivo.
tá? E esse outro valor aqui, né? Se você substituir, vai ser menos 13 oitavos, menos 9, numerador, negativo. E no denominador, menos 13 oitavos mais 1 é menos 5 oitavos. Negativo. Negativo com negativo, positivo. Então, perfeito. Esse daí sim satisfaz, certo, as condições requeridas. Portanto, né, esse daqui seria a única solução de nossa equação. Tá? Então, vamos escrever aqui. Moral da história, o conjunto solução dessa equação possui apenas uma solução, que é o valor menos 13 oitavos. Perfeito, então. Ok. E para finalizar essa lista, né, então vamos resolver algumas inequações com logaritmos e exponenciais, certo? Muito bem, então a parte A, logaritmo em base a 1/3 de menos x tem que ser maior que zero. Então deixa eu abrir uma nova folha por aqui. Vamos escrever, né? Então, estamos com o exercício 4, parte A, certo? Bem, então temos a inequação logaritmo em base 1/3 de menos x tem que ser estritamente maior que zero, tá bom? Então, lembremos a seguinte observação, tá? Se a base A é menor que 1, né? E obviamente maior que zero, né? Se 0 menor que A, menor que 1, tá? Então, lembre-se que logaritmo em base A de um número, digamos, B é positivo se somente se, né, esse número B é menor que 1. Tá? É menor que 1. E obviamente maior que 0, né? Para fazer sentido o logaritmo. Correto? Muito bem. Então veja bem, essa base aqui é 1/3. É 1/3, não é isso? Ok. Então estamos nessa situação. Para que tudo isto seja positivo, menos x tem que ser maior que 0 e menor que 1. Tá? Então, logo, né? 0 tem que ser menor que menos x e menor que 1. Tá bom? Certo? E, portanto, né, isto aqui vai ser equivalente, se a gente multiplicar por menos, né, a gente vai ter que menos 1 vai ser menor que x e menor que 0. Correto? Perfeito. Então, conjunto de solução, né, vai ser o intervalo aberto em menos 1 até 0. Beleza? Muito bem. Então, essa observação vem a partir do conhecimento da função logaritmo quando a base é menor que 1. Lembra-se que, nesse caso aqui, certo? A base, a função é estritamente decrescente, tá? Outra coisa, né? A gente pode resolver da seguinte forma também, tá? Outra alternativa, né? Sempre bom, né? Outra forma, tá? Outra forma vai ser a seguinte. Olha, trabalhar com bases menores que 1, certo? Talvez não seja tão cômodo. Mais simples é trabalhar com bases maiores que 1. Então, o que a gente pode fazer é transformar, né? Logaritmo em base 1/3
da expressão ou de menos x não é outra coisa que menos, né, menos o logaritmo em base 3 de menos x. Tá bom? Essa propriedade aqui, né? Tá? Olha, acho que eu vou colocar... deixa aqui colocar isso aqui como uma propriedade aqui, né? Geral. Certo? Outra forma aqui. Logaritmo, né? Se a gente tem... logaritmo em base 1/3, tá? De um número, digamos, b, não é outra coisa que menos o logaritmo em base 3 desse número, tá certo? Muito bem. Então, a nossa equação, né? Inequação, aliás, é a seguinte: tudo isso daqui tem que ser maior que zero. Cadê? Toda essa expressão aqui tem que ser maior que zero. Agora, eu vou usar esse fato aqui, né, e transformar menos logaritmo em base 3 de esse argumento, tá? Não se preocupe com esse menos aqui. Tudo isso tem que ser maior que zero, tá? E isto aqui equivale, depois de multiplicar por menos, que o logaritmo em base 3 de menos x tem que ser necessariamente negativo, né? Certo? Multiplicar por menos. E aí, como você está em uma base 3, que é maior que 1, né? Isto aí somente acontece quando este número é um número menor que 1. Né? Obviamente positivo e menor que 1. 0 menor que menos x, menor que 1. Não é isso? Ok. E depois de multiplicar por menos, teremos que x tem que estar no intervalo entre menos 1 e 0. Né? Obviamente o mesmo intervalo que a gente achou aqui. Ok? Muito bem. Perfeito. Então, próxima inequação, né, é a seguinte. Logaritmo em base 3 de x² menos 2x menor que 1. Tá? Logaritmo em bases maiores que 1 são estritamente crescentes. Esse é o fato que a gente vai usar. Então, deixa aqui... escrever a seguinte inequação. Logaritmo em base 3 de x² menos 2x tem que ser menor que 1. Não é isso? Só que no lugar de 1, eu posso escrever, né, logaritmo em base 3 de 3. É a mesma coisa, né? Certo? Só que agora vai aparecer em termos do logaritmo. E como 3 é maior que 1, a base 3 maior que 1, então nessa situação, logaritmos são estritamente crescentes. Tá? Não esquecer, por favor, logaritmos em bases maiores que 1 são estritamente crescentes. Então, isso significa que x² menos 2x menor que 3, correto? Ou, se você quiser, pode usar, né, colocar 3 aqui e elevar esse número. Tem que ser menor que 3 elevado a esse número aqui. Então, se você usar isso, ficará x² menos 2x, e do lado direito, 3. Pronto? E agora você se encontra com uma inequação, né, daquelas que a gente já resolveu vários exemplos, né? Mas tudo bem.
Então aqui a gente vai ter x² menos 2x menos 3, né, menor que 0. Tá? A gente pode fatorar, né, para achar os pontos críticos. Achar a fatoração, dois números que multiplicados sejam iguais a menos 3, somados menos 2. Seriam x menos 3 vezes x mais 1, tudo isso menor que 0. Então, igualando cada fator a 0, você encontra os pontos críticos, né? Que seria menos 1 e 3, correto? Ou se você quiser os pontos críticos, você pode achar usando a fórmula geral da equação de segundo grau, não é isso? Muito bem. Então, já sabemos que como, né, aqui x² está com expoente positivo, os pontos críticos são diferentes, né? Então, os sinais são alternados. Aqui, mais, menos, mais, né? Então, nós estamos interessados... Opa, aqui, desculpa, parênteses. Estamos interessados na região onde essa expressão é negativa. Então, tem que ser esse intervalo central aqui, não é isso? Como é estritamente menor que 0, os extremos não serão considerados. Tá bom? Pronto. Então, conjunto de solução de nossa equação, que a princípio é uma equação logarítmica, se transformou numa equação daquelas que a gente já resolveu nas listas anteriores. Então, o conjunto de solução vai ser um intervalo aberto que vai de menos 1 até 3. Perfeito? Muito bem. Agora vamos resolver o exercício C. E elevado a 2x menos 1 menor que raiz quadrada de E. Tá, então, deixa eu escrever por aqui. Acho que vou usar este espaço por aqui, né? Então, exercício C, da questão 4, temos que resolver a inequação E elevado a 2x menos 1, né? Vai ser menor que raiz quadrada de E. Tá, essa raiz quadrada de E, né, não é outra coisa que E elevado ao meio, certo? Então, a gente vai ter a seguinte inequação, né? E elevado a 2x menos 1 vai ser menor, no lugar de raiz quadrada de E, eu vou escrever E elevado ao meio, tá? E nesse momento, né, você pode usar o fato que a função exponencial é uma função estritamente crescente. Portanto, 2x menos 1 tem que ser menor que 1/2. Correto? E essa inequação, aliás, é bem simples, né? Então, deixamos 2x do lado esquerdo, menos 1 passa a somar. 1 mais 1/2 é 3/2, esse 2 passa a dividir, e então x menor que 3/4. Né? Então, portanto, conjunto solução dessa inequação é o intervalo infinito que vem desde menos infinito até 3/4, aberto também do lado direito. Não é isso? O que a gente usou? Apenas o fato de que a função exponencial é uma função estritamente decrescente, tá bom? Muito bem. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos resolver essa inequação aqui, ó. Logaritmo
do valor absoluto de x mais 4 menos logaritmo valor absoluto de x menos 1, tudo isso vai ser menor que zero. Então vamos abrir uma folha aqui e então resolver o último exercício de hoje, né? Olha, logaritmo valor absoluto de x mais 4 menos logaritmo valor absoluto de x menos 1, tudo isso tem que ser negativo. Tá bom? Olha, se a gente passar esse menos do lado direito, certo? Então vai ficar que isto tem que ser, esse primeiro logaritmo tem que ser menor que esse segundo. Eu já vou escrever diretamente. Então, tudo isso tem que ser menor que esse outro logaritmo, correto? Perfeito. E agora, né, vamos usar o fato que o logaritmo natural é uma função estritamente crescente. Isso implica, então, que x mais 4 tem que ser necessariamente menor que x menos 1, correto? Necessariamente. Porque logaritmo é uma função, logaritmo natural, o logaritmo em base e é maior que 1, é uma função estritamente crescente. Tá? Antes de continuar aqui, né, porque isso daqui já seria uma inequação com valor absoluto que a gente já sabe resolver, né? Antes de fazer isso, temos que observar, né, uma coisa muito importante. Olha, como trata-se de logaritmos, né? Então, as expressões que estão dentro do logaritmo têm que ser estritamente positivas, certo? Valores absolutos são sempre maiores ou iguais a zero, tá? Então, o único valor proibido é que seja zero. E quem faz zero aqui, essa expressão? Menos 4, e aqui 1. Então é importante destacar que x tem que ser, ao final, se necessário, descartar esses valores aqui. Por quê? Porque os valores variam aqui, ó, zero, e logaritmo de zero simplesmente não existe, tá? Muito bem, então isso aqui será considerado ao final. A gente se encontra agora com essa equação, né? Tá? E então, uma forma mais simples de resolver é elevando ao quadrado. Quadrado isto tem que ser menor que quadrado isso. Mas já vimos que quadrado, valor absoluto, é a mesma coisa que o número ao quadrado. Então, x mais 4 ao quadrado tem que ser menor que x menos 1 ao quadrado. Certo? E daqui a gente vai simplificar. Então, veja bem. Desse lado, a gente vai ter x2, x quadrado, né? E do lado direito também. Então, serão cancelados. Aqui a gente vai ter duas vezes x vezes 4, ou seja, 8x. E aqui a gente vai ter menos 2x. Menos 2x pode passar do lado esquerdo, somar esse 8x e vai ficar 10x, né? Tá? E os termos constantes vou passar do lado direito. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, 1. Do lado esquerdo, 4 ao quadrado, 16. 1 menos 16, menos 15, não é isso? É menos 15, certo? Também as contas, certo? E então, bom, C10 pode passar a dividir, né? X, portanto, vai ser menor que menos 15 dividido por 10. Essa fração aqui pode ser simplificada, né? Essa expressão aqui, quinta menos 3, e aqui vai ficar 2, correto? Muito bem, então x tem que ser menor que menos 3 meios, correto?
Tá, então a princípio, né, os valores vão ser aqueles que ficam à esquerda de menos 3 meios. Então aqui está menos 3 meios, correto? Então o que se interessa são aqueles caras que estão desse lado, né? Mas temos algumas restrições, né? Quais são? Esse daqui, né? X não pode ser 1 e não pode ser menos 4. Vamos ubicar esses pontos. Menos 4 está por aqui, né? É claro, menos 4, né? Esse aqui é menos 1,5, menos 4 está por aqui. 1 está aqui. Bem, o 1 não interessa porque ele fica fora desse intervalo, mas menos 4 tem que ser retirado. Então aqui a gente vai abrir um buraco, tá? Em menos 4, está proibido esse valor, beleza? Portanto, então, o conjunto de solução seria de menos infinito até menos 3 meios, sem considerar o menos 4. Ou se você quiser, de uma forma talvez mais simples, de menos infinito até o valor menos 4, aberto, união, com o intervalo de menos 4 até menos 3 meios aberto também, tá bom? O valor 1 não interessa porque ele vai ficar fora, tá bom? Então, certo? Então, por favor, aqui a princípio é x menor que menos 3 meios, porque ela é a solução de essa inequação. Mas essa inequação aqui, ela vem de uma inequação logarítmica. E no caso logaritmo, a gente tem que ter cuidado, né? Os valores aqui não podem ser zero. Então, x igual a menos 4 está proibido. X igual a 1 está proibido. Por isso que a gente presta atenção ao final, tá? Então, 1 não interessa, porque 1 fica fora desse intervalo, mas menos 4 está dentro. E como está dentro, tem que ser retirado. Portanto, a solução seria essa que acabamos de escrever aqui, correto? Muito bem. Então, isso aí, então, resolve a última inequação. Perfeito? Muito bem. Então, como já falei, a parte 2, né, será resolvida no próximo vídeo, quando falemos sobre composição de funções. Muito bem, meus caros, vamos parar por aqui.